Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa sexta aula do curso de Mecânica e Estatística da pós, tá bom? Pessoal, hoje qual é o nosso objetivo? É estudar somas de variáveis aleatórias independentes, tá? Culminando no teorema central do limite. Essa aula é mais densa, com mais conteúdo do que a anterior, tá bom? Então, notem que na aula passada nós acabamos de estudar somas de variáveis aleatórias arbitrárias e vimos que a variância de uma soma é a soma das variâncias mais duas vezes a covariância entre as variáveis. Dependências são importantes, mas antes da gente trabalhar qualquer tipo de dependência, nós vamos ver quando a covariância entre ambas é nula. De modo que, somando variáveis independentes, a variância da sua soma será a soma das variâncias. Uma série de propriedades interessantes surge daí, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro uma afirmação, algumas afirmações aqui para o caso geral, tá bom? Vocês vão ver o que eu chamo de caso geral. É que a gente vai estar somando variáveis aleatórias, independentes, em princípio arbitrárias. Não precisam ter a mesma distribuição. É isso que eu estou chamando de caso geral. Depois nós vamos nos especializar para nós estarmos somando várias cópias idênticas das mesmas máquinas estocásticas, tá bom? Mas vamos ao caso geral inicialmente, tá bom? Então, ó, seja um conjunto aqui de xis uma família de n variáveis aleatórias mutuamente independentes. Qual é a definição de independência mesmo? A definição é que a distribuição conjunta das várias variáveis fatoriza-se numa forma produto. No caso aqui, nós temos densidades, para a gente ficar no sentido mais geral possível, uma densidade de probabilidade conjunta de n variáveis aleatórias, quando são independentes, mutuamente independentes. Essa função de n variáveis é dada pela produtória das n densidades marginais. Notem, pessoal, que nós poderíamos ter marginalizações em diferentes níveis. Dada uma conjunta de n variáveis, nós poderíamos integrar essa densidade aqui em relação a uma delas e obter uma nova conjunta de n menos uma variáveis aleatórias, tá certo? Que em algum sentido é marginal da de ordem superior inicial, mas ainda seria conjunta. Aqui o que nós estamos imaginando é que nós conseguimos atomizar, em algum sentido, as distribuições, no sentido de termos marginais realmente de uma única variável aleatória, tá bom? Probabilidade de A e B igual a probabilidade de A vezes probabilidade de B. Em termos de variáveis aleatórias, a gente expressa da forma como está aqui. Então, notem, isso não é resultado, isso é hipótese ainda. Quando a minha família de NVAs é mutuamente independente, vale essa expressão aqui, que nós vamos usar na próxima página, na demonstração. Aí eu faço a minha afirmação. Então, se eu uso aquelas n variáveis aleatórias, x1, x2 até xn, para construir uma única nova variável aleatória, que é a soma daqueles objetos originais, se isso aqui é uma variável aleatória, ela tem uma função característica, tá? Se tem uma função característica, quem é essa função característica? Será que tem algo a ver com as funções características das parcelas? Notem, pessoal, essa função característica, ela é o produtório das funções características das parcelas. Mas notem, não achem que isso é trivial. Era produtório lá, deu produtório aqui. Não, gente. Nós fizemos uma construção muito particular. Dadas n variáveis, nós as adicionamos e, sendo elas independentes, nós construímos uma nova variável aleatória. Ok? Nossa, mas como é que eu posso ter como é que é? N variáveis dando uma? Pessoal, cada uma das características é função de um único parâmetro K. Então, aqui, na verdade, são várias funções de K, multiplicadas entre si, gerando uma única função de K. Então, notem que tem uma diferença conceitual impressionante entre esse resultado aqui e este. Porque aqui nós tínhamos uma função de n variáveis, que era um produto de n funções, cada uma delas de uma variável. Aqui não.
Aqui eu tenho n funções de uma variável e não de n variáveis, tá bom? Então, não tem nada de trivial ou de achar que isso aqui deveria seguir automaticamente da hipótese de independência, não. Então, esse é o teorema geral que eu quis afirmar. Variáveis independentes somadas, a função característica da sua soma é o produtório das características das parcelas. Bom? Importantíssimo para muita coisa que a gente vai fazer. Vamos demonstrar esse resultado. Passei aqui a página, vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma demonstração construtiva. Quem que eu quero obter? A característica da soma. Ora, qualquer função característica é a transformada de Fourier com as convenções que nós adotamos em probabilidade, certo? Da densidade de probabilidade pertinente. A densidade de probabilidade pertinente é a densidade de probabilidade da soma. Tá bom? É essa aqui. Aí vocês vão dizer, professor, eu não conheço esse objeto. Diretamente não, mas nós sabemos construir. Vamos para essas duas linhas aqui de baixo, e que nós calculamos aqui a transformada de Fourier de um enorme termo entre parênteses. Tá? Eu não pude continuar essa expressão aqui numa única linha. Isso aqui é uma multiplicação de escalares. Olha como a gente pode escrever a densidade da soma. Ora, eu quero saber qual é a massa probabilística concentrada em torno de uma pequena faixa ΔX, certo? Da soma. O que nós devemos fazer? Nós devemos varrer todo o espaço de estados da nossa densidade conjunta. Eu já estou jogando a independência aqui, embora eu não precisasse ter colocado a independência aqui, eu poderia ter deixado a rho conjunta ainda. Por enquanto, eu não preciso desse produtório. Então, aqui é a posição da densidade conjunta. Notem que se nós estivéssemos integrando apenas essa expressão aqui, do começo dos parênteses até aqui, isso aqui daria 1, que seria uma condição de normalização. Mas não, eu não quero 1, eu não quero integrar toda a massa probabilística. Eu quero apenas coletar com uma delta de Dirac apenas a massa probabilística quando a soma das variáveis envolvidas for x, onde x é um parâmetro, certo? Faz a função como se fosse de um índice livre desse lado direito, certo? Porque esse x ele vai ser integrado aqui, ó, para que sobre uma função apenas de k. Notem que temos um monte de variáveis desse lado direito, temos n variáveis de x1 até xn, temos a variável x, mas nós temos n mais 1 integrações para dar conta desses caras. Esse lado direito aqui dessa igualdade só depende efetivamente de k, para gerar esse k aqui. Então, voltemos para a delta Dirac. O papel dela, mais uma vez, é coletar a massa probabilística, para à medida que as variáveis x1, x2 até xn vão varrendo seus possíveis valores, eu só coleto, eu só não sou zero quando elas tiverem uma soma que dá o x que eu pré-especifiquei para minha soma. É uma realização, o x é uma possível realização da minha variável aleatória soma Sn. Pensem nisso, tá bom? Então, esse termo entre parênteses é esta densidade aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos inverter a ordem de integração entre essas n variáveis aqui e x. Então, vamos passar esses caras para fora. Vamos levar a conjunta lá para fora, porque nada disso aqui depende de x. Ele vem para cá também. Então, notem, até esse momento eu não usei a independência ainda. Eu poderia até ter substituído depois. É que essa aqui é um pouco mais compacta, tá? E eu pus lá internamente a integral em x, num novo termo entre parênteses. Integral de x, kernel de Fourier, e aí kx, vezes essa delta. Ora, essa delta está colocada de uma forma muito simples. Integração em x, essa é uma função de x, mesmo que complexa, uma delta de x menos algo, a delta é simétrica, quando que o infinito da delta concentra, em que ponto? Quando x é esse somatório.
Então, nós sabemos que a propriedade de filtragem da delta diz que o resultado dessa integração é o integrando no ponto. Então, nós vamos ter E, A, I, K somatório, como vai aparecer aqui na próxima expressão. Na verdade, eu até fiz uma outra construção aqui, ó. Aqui em rosa eu indiquei uma manipulação simplificada para que eu pudesse resumir o tamanho da minha expressão depois. Esse novo termo aqui entre chaves, ele é E, A, I, K somatório, pela filtragem da delta. Só que a função exponencial tem a propriedade maravilhosa que exponencial de somas é produtório das exponenciais. Então, na verdade, no lugar do que está entre essas chaves, eu vou colocar um produtório em E, A, I, K, X. E aqui os olhos de vocês já devem ter brilhado, porque este produtório vai casar bem com o produtório destas marginais. Agora sim eu vou usar a independência. Nós vamos ter aqui produtórios de cada rho, de cada densidade marginal com o E, I, K, X pertinente. E temos várias integrais aqui iteradas. Vocês, na pós, já têm maturidade suficiente, embora vocês possam perguntar posteriormente, para perceber que aqui essa integração em N variáveis vai virar uma sucessão de N integrais simples em uma única variável. O resultado será o produtório dessas integrais. Pessoal, a independência faz com que a gente desacople cada uma das variáveis x. x1 desacopla de x2, desacopla de x3, tá bom? Cada uma dessas integrais aqui, para cada uma das variáveis aleatórias em questão, é uma função característica. Então, nós temos aqui o produtório das funções características. Pensem nisso, tá bom? Então, está demonstrada a nossa afirmação, o nosso teorema da página anterior. Bom? Professor, e se eu tivesse com variáveis discretas? Pessoal, rola a mesma coisa, só que ao invés de você usar uma filtragem como a delta Dirac, você usaria uma delta de Kronecker, tá? Então, função geradora da soma de variáveis aleatórias discretas independentes também é o produto das funções geradoras de cada uma das parcelas da soma. Funciona nas geradoras, funciona em tudo, com independência. Soma de independentes. Pessoal, isso tem características fantásticas aqui para física, porque os sistemas não interagentes são os primeiros em que a gente estuda. Então, a gente diz que a energia de um sistema é a soma das energias das suas componentes, desprezando interações. Esse é o primeiro resultado que a gente pode ter. Então, a essência daquela ideia de que uma função de partição de um sistema de n corpos é a enésima potência da função de partição de um corpo, que é algo que a gente estuda na física estatística da graduação, já está aqui. Tá? A enésima potência vai surgir quando a gente fizer cada uma das parcelas ter a mesma distribuição. Vejamos. Esse é o caso popularmente chamado de IID. É o caso em que as variáveis somadas são independentes e identicamente distribuídas. É a mesma distribuição de probabilidade para as variáveis. Pessoal, deixa eu mencionar algo aqui que não está escrito aqui nas notas, então muita atenção aqui agora. Digamos que eu tivesse uma certa variável aleatória e eu a somasse com ela mesma. Lembra aquelas minhas brincadeiras de somar histogramas? X mais X. Pessoal, o resultado disso é 2x. É a variável aleatória 2x. Isso quer dizer que eu tenho uma máquina estocástica x que gera suas realizações com uma certa frequência, característica daquela variável, e cada uma dessas realizações é multiplicada por 2. A variável aleatória 2x é 2 vezes primeira realização, 2 vezes segunda realização. Tudo bem? Isso é completamente diferente de eu ter duas variáveis x1 e x2 que eu some, mesmo que elas sejam identicamente distribuídas. Porque eu ter várias cópias estatisticamente idênticas desses geradores, cuspidores de números aleatórios, é diferente. Porque a distribuição é igual, mas as realizações não são iguais. Por exemplo, eu posso ter duas moedas. Ambas são justas. Deixa eu chamar aqui cara de 1 e coroa de 0. E ambas são justas, 50% e 50%.
Mas eu lanço as duas moedas simultaneamente e vou somar os resultados delas, tá? Com esses característicos numéricos. Pessoal, não é porque a primeira moeda cuspiu 1 que a segunda moeda vai cuspir 1 também. Entende? Essa é a adição de variáveis aleatórias identicamente distribuídas, mas que não são idênticas. Se eu fizesse o x mais x, que eu mencionei antes, é como se eu jogasse uma única moeda e fizesse 2 vezes o resultado que ela cuspiria, que seria 1 ou 0. Agora é diferente, eu lanço duas moedas distintas. Por mais que elas sejam estatisticamente idênticas, elas não precisam, a cada realização, cuspir o mesmo resultado. Então isso é muito importante. Sigamos. Então, a gente resume, abrevia essa condição de independentes e identicamente distribuídas pela sigla IID, tá? Isso é muito famoso em probabilidade. Os físicos usam um pouco esse termo, mas IID é quase como você falar de bósons, férmions, né? Entrou para o jargão da matemática. Então, nós temos uma família de variáveis aleatórias IID. Se elas são identicamente distribuídas, elas têm a mesma média. Então, aqui nessa discussão, eu vou chamar de μ a média comum a essas minhas variáveis aleatórias. E se elas são identicamente distribuídas, elas têm uma variância comum, que não requer nenhum índice J. Eu vou chamar aqui de sigma quadrado essa variância comum. Vou definir aqui, quase sempre eu vou chamar de Sn, a soma dessas variáveis aleatórias, que agora, para mim, são identicamente distribuídas. Nesse caso, nessas condições, é claro que a média da soma, sendo a soma das médias, será n vezes μ. Ok? Isso aqui não exige independência. Agora, essa segunda expressão exige, porque como nós vimos no final da aula passada, poderíamos ter correções na soma de variâncias com covariância. Não é o caso, porque somos independentes. Variáveis independentes, variância da soma, soma das variâncias. Sendo variâncias idênticas, n vezes sigma ao quadrado. Simplesinho, mas super útil no resultado como esse. Tá bom? Sigamos. O que mais que a gente pode falar? Naquele contexto ali da função característica, ora, tínhamos um produtório de funções características das parcelas. Se elas são identicamente distribuídas, essas variáveis aleatórias que são parcelas da soma, é claro que teremos uma enésima potência. Aqui está realmente aquela história da função de partição de n corpos ser a enésima função de partição de um corpo na física estatística de equilíbrio. Bom? Exemplos. Para que isso serve? Pessoal, essa é uma ideia muito poderosa, tá? Primeira coisa que eu quero discutir com vocês é a relação entre as variáveis Bernoulli e binomial. Então, olha só. Vocês podem fazer a conta, vocês fizeram essa conta, né? O exercício da aula 3, né? Da nossa primeira aula à distância. Uma variável de Bernoulli de parâmetro P, ou seja, da 0 ou 1, 1 é sucesso com probabilidade P, é fácil ver que a média dela é P, que a variância dela é P1 menos P, vocês já obtiveram esses resultados. Vocês também já calcularam, porque foi pedido para vocês, que a função geradora dessa variável obedece essa expressão aqui, 1 menos P mais PZ. Tá bom? O fato sensacional, e que vocês já deviam ter percebido, porque eu falei para vocês compararem Bernoulli com binomial, é que vocês devem ter visto que a média de uma binomial é NP. Vocês devem ter visto que a variância de uma binomial é NP1 menos P. E vocês devem ter visto já também, se fizeram aquele exercício, que a geradora de uma binomial é a enésima potência da geradora da Bernoulli. Esses são sintomas claros, com os resultados que a gente acabou de ver, de que uma binomial é uma soma de n Bernoullis independentes, sempre com a mesma probabilidade de sucesso. É isso que eu estou dizendo aqui. Cada tentativa de sucesso é equidistribuída, com parâmetro P, probabilidade de sucesso P. Formalmente, olha que fantástico, nós podemos dizer que uma binomial é uma soma de n Bernoullis. E aí é óbvio, com os resultados que a gente acabou de ver, que a média de uma binomial vai ser n vezes p. A variância dela será n vezes a variância das Bernoullis.
e que a função geradora da binomial será a enésima potência da geradora da Bernoulli. Vocês já tinham visto isso e agora está explicado e justificado. Ou seja, identificar certas variáveis aleatórias, por mais básicas que elas pareçam, como uma binomial, como sendo somas de objetos ainda mais básicos, é uma receita para a simplicidade. Porque se nós temos objetos ainda mais básicos, é mais fácil estudá-los e depois, sendo eles independentes, adicioná-los para gerarmos objetos de complexidade um pouquinho maior, mesmo que ainda não muito alta. Essa é a ideia. Vamos discutir aqui o famosíssimo Random Walk. Vários livros de física e estatística não falam nada sobre probabilidade para os alunos e começam com um Random Walk, né? É o passeio do bêbado na reta. Uma probabilidade P de você dar um passo para a direita, uma probabilidade 1 menos P de você dar um passo para a esquerda. A cada tempo discreto você dá um passo, não interessa se é para a direita ou para a esquerda. Você nunca fica no mesmo lugar, tá bom? Os livros do Reif e do Salinas descrevem o passeio aleatório na reta como uma binomial transformada, certo? Eu vou repetir isso aqui, embora eu não vá fazer todas as contas deles. Eu imagino que vocês se lembrem que tem todo um truque com derivadas del-del-p para você extrair a média e a variância de uma binomial no livro do Reif ou no livro do Salinas. Comparem isso com a simplicidade do resultado que a gente obteve acima, descrevendo uma binomial como soma de Bernoulli. Isso aqui é muito mais simples, isso que a gente acabou de ver. Mas mesmo assim, eu vou dizer que um passeio aleatório é uma binomial transformada. Nós temos n passos no total dado. Isso aqui não é estocástico, é uma variável fixa que caracteriza o passeio, tá bom? Eu estou escrevendo aí para vocês as probabilidades de ir para a direita e para a esquerda. Só que aí a construção que a gente faz e que o Reif faz embora com outras letras, seja nd de direita a variável binomial número de passos à direita. Ora, se eu tenho nzinho passos dados, eu posso chamar de sucesso cada passo que é dado para a direita, que ocorre com probabilidade P. E passos para a esquerda serão fracassos, tá bom? Então é óbvio que o número de passos que eu dou à direita varia de 0 a nzinho. É binomial, tá bom? É uma variável binomial. Essa variável binomial se relaciona com uma outra variável, que é o número de passos à esquerda, para dar uma constante. Se eu souber tudo sobre ND, eu saberei tudo sobre NE. Tá? Então, a NE está aqui mais como uma variável auxiliar. Né? Ela é uma variável aleatória perfeitamente anticorrelacionada com ND, como alguns de vocês me perguntaram na aula passada, quando nós falamos sobre correlação e anticorrelação. Quanto maior é ND, menor é NE. E essa anticorrelação, poderíamos medir isso, é perfeita. Uma cresce, a outra diminui. Tá bom? Em oposição, por exemplo, a peso e altura de uma pessoa, que não tem uma relação fixa, mas mesmo assim elas tendem a crescer ambas simultaneamente. Olha só, quando a gente fala que vai estudar o passeio aleatório, tem uma variável aleatória pertinente, que é a chamada posição do andarilho após n passos, né? Poxa, professor, você usou o SN nas outras situações para somas de variáveis aleatórias. Gostei do S porque é soma. Aqui você não está chamando o SN de soma. Não gostei, vai me confundir. Espera um segundinho. A minha posição, vamos descrever em termos aqui dessas variáveis binomiais. Por favor, confiram. Vocês percebem que a posição é exatamente o número de passos que se deu para a direita, menos o número de passos que se deu para a esquerda? Verifiquem. Se eu tivesse nzinho passos para a direita, eu teria que ter 0 para a esquerda. É verdade. Eu dei nzinho passos para a direita, eu vou parar na posição mais nzinho. Por outro lado, se eu tivesse 0 passos à direita e nzinho passos à esquerda, eu iria parar em menos n. Menos nzinho. Perfeito. Funciona, pessoal. Isso aqui é um balanço, né? Se um deles é maior do que o outro, a diferença aqui anula, e aí eu vejo o saldo líquido, se é para o lado positivo ou se é para o lado negativo. A minha posição realmente é dada por essa diferença aqui. Bom?
Muito bem. Só que nós podemos combinar, como se fosse resolver um sisteminha, essas duas equações aqui, tá? Variáveis aleatórias podem ser somadas, não podem? E a gente vê que a nossa posição do andarilho, que é uma variável aleatória, né, após n passos, é 2 vezes o número de passos à direita menos nzinho, que é o número total de passos dados. Então, ó, constante, variável aleatória, variável aleatória. Essa é a variável aleatória que nos interessa. Só que essa variável aleatória aqui, ela é mais simples, porque ela é binomial, ela cai em algo que eu já conheço, cujas propriedades eu sei muito bem, tá bom? Então, eu vou obter as propriedades desta a partir desta, tá bom? O trabalho que o Reif e o Salinas têm é para acharem as propriedades dessa aqui. Essa construção aqui eles fazem também. Mas eu achei as propriedades dessa aqui, no exemplo anterior, de uma forma muito mais simples, tá bom? A partir da Bernoulli. O Reif e o Salinas não usam a Bernoulli. Tá? Ó, estamos com essa expressão. Média. Ora, constantes multiplicativas saem da média. Menos constante. A gente, lembra? Média de variável aleatória mais constante. A gente sabe trabalhar com isso aqui. Então, esse resultado é 2 vezes NP, que é a média de uma binomial, menos N. Isso aqui dá N2P menos 1. E vocês podem analisar aqui os casos particulares para probabilidade 0, meio, 1, e vocês vão ver que vocês chegam nas posições esperadas. A variância dessa minha posição final do andarilho é 4 vezes a variância da variável binomial. Por quê? Porque variâncias são insensíveis a deslocamentos, translações, e são quadraticamente sensíveis a escalares multiplicativos. Então, esse 2 ao quadrado gera esse 4. E aqui vem o clássico resultado 4npq, onde Q é a probabilidade aqui complementar, a probabilidade de eu andar para a esquerda, que a gente vê nos livros de física e estatística. É daqui que surge o fator 4. Tá bom? Proponho exercícios para vocês, então eu não vou, evidentemente, resolvê-los, eles estão aqui para vocês, eu vou lê-los rapidamente. Tá bom? Exercícios. Primeiro, determine a função característica da posição do andarilho nesse exemplo 2 logo acima. Por quê? Assim, eu quero que vocês façam isso a partir da função característica da variável binomial. Olha só, se a posição é uma combinação linear aqui envolvendo a binomial, vocês sabem achar a função característica da binomial. Achem a geradora, troquem Z por E e K e usem as propriedades de translação e escala para alterar a função característica. Tá bom? Então, achem essa função característica. Agora, eu quero mostrar algo que eu acho mais interessante para vocês. Se a posição do andarilho é uma transformação de uma binomial, uma transformação com escala e com deslocamento, e a binomial é uma soma de variáveis de Bernoulli, a gente já percebe que a posição do andarilho tem algo a ver com somas. Mas não é uma soma de variáveis aleatórias. Mas pode ser. Esse é o objetivo do próximo exercício. Vamos definir novas variáveis aleatórias que valem, né? Vão ser n variáveis aleatórias, i de 1 a n, acho que eu esqueci de pôr isso aqui. E cada uma delas vai valer mais 1 ou menos 1, com probabilidade p de valer mais 1, probabilidade 1 menos p de valer menos 1. Notem que isso é ligeiramente diferente da binomial em termos da Bernoulli, porque as Bernoullis eram 0 ou 1. Eu só contava sucessos. Agora não, agora eu quero contar deslocamentos do random walker. Eu não quero só contar quantos passos eu dei para a direita. Eu quero dizer que o meu deslocamento total será a soma de passos possivelmente positivos ou negativos. Então, eu invento essas novas variáveis aleatórias que tem muita cara de Bernoulli, mas não é exatamente o que eu chamei de Bernoulli, porque agora eu sou mais 1 ou menos 1, em contraposição a mais 1 ou 0, tá, na Bernoulli.
Só que com essas variáveis sendo independentes, a posição do andarilho ela é dada diretamente como uma soma de variáveis aleatórias. Passa para a esquerda, -1. Passa para a direita, +1. E some esses deslocamentos. Então aqui você vê explicitamente Sn, a posição do andarilho após n passos, como uma soma de variáveis aleatórias, e não como uma soma deslocada quando a gente recorria ao ND. Tá? Então eu quero que vocês calculem propriedades básicas das parcelas da soma, do mesmo jeito que vocês sabiam da Bernoulli. Então eu quero que vocês calculem média, variância e característica de cada uma dessas variáveis deslocamento elementar, passo elementar do meu passeio aleatório. E, sabendo que a sua posição final é a soma desses deslocamentos, que são independentes, use isso para obter novamente a média, a variância e a função característica da posição final do Random Walker e mostre que você vai obter os mesmos resultados quando você trabalhou a partir do NB. É esse o exercício. Esse é o exercício 2, certo? Qual que era o exercício 1 mesmo? Ah, era a função característica. Desculpem. Voltando aqui para o terceiro exercício, teremos um terceiro exercício. Pessoal, lembra daquela história da distribuição geométrica como sendo o tempo de espera até um primeiro sucesso? E que eu tinha dito que a Pascal era o tempo de espera até o késimo sucesso? Pois bem, o tempo de espera até o késimo sucesso é o tempo de espera até o primeiro. Mas, estocasticamente, os meus sucessos e fracassos continuam com as mesmas probabilidades de antes. Então, não é porque eu vi a primeira cara que a minha moeda mudou. Então, agora eu continuo a lançar minha moeda e vou contar o tempo estocástico até a cara aparecer uma segunda vez. Pessoal, esse tempo da primeira cara até a segunda cara, estocasticamente, é o mesmo tempo de espera até a primeira cara. E será o mesmo tempo de espera entre a segunda cara, o segundo sucesso, e o terceiro sucesso. Tá? Então, a distribuição de Pascal, uma variável aleatória discreta de Pascal, é uma soma de variáveis aleatórias geométricas I e D. Tá? O que está aqui entre parênteses foi o que eu descrevi. Então, eu quero que vocês expressem uma variável aleatória de Pascal como uma soma de variáveis aleatórias geométricas I e D. E eu quero que vocês obtenham a distribuição de probabilidade de Pascal a partir da geométrica. Qual é a ideia? Pega a geométrica, calcula sua função geradora. A geradora da Pascal será a késima potência da geradora da geométrica. Expanda em Taylor, identifique coeficientes, porque coeficientes da geradora, expandida em Taylor na variável z, são as probabilidades da nova variável. Identifiquem um desses caras como a distribuição de Pascal. Bom? Voltem para esse áudio, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre como fazer esse exercício. Pessoal, essa ideia de variáveis aleatórias I e D é essencial em probabilidade e estatística, tá bom? Pessoal, estatística é um tipo de procedimento inverso, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Notem, uma binomial é um modelo probabilístico que eu invento. Eu digo que eu vou ter N tentativas de sucesso. Cada sucesso tem probabilidade P. Cada tentativa é independente das demais. Eu já prescrevi com o N e com o P tudo que era possível prescrever para uma distribuição binomial. Não tem como eu esperar saber mais sobre o sistema. Eu já sei tudo que é possível saber. Eu consigo, inclusive, antever as frequências dos possíveis resultados. Tá bom? Em outras palavras, você acha uma moeda no meio da rua. Tá bom? Você sabe, você a caracteriza e sabe que a chance de cara dela é 0,3 e a coroa é 0,7. Você não tem mais dúvidas sobre isso e você vai presumir que a sua moeda vai ter propriedades constantes ao longo de um experimento. Você pode lançá-la 50 vezes e você sabe calcular precisamente qual é a chance de você obter qualquer quantidade de caras ou coroas. Ou coroa. Notem que isso é completamente diferente de você andar no meio da rua, achar uma moeda
descaracterizada, desconhecida para você, lançá-la 50 vezes e tentar adivinhar qual é o P dela a partir das medidas. Isso é que é a estatística. Você vai usar modelos probabilísticos, mas é um procedimento inverso, em que você tenta descobrir parâmetros desconhecidos. Vamos falar mais sobre isso. Conceitos básicos sobre inferência estatística, esses problemas inversos, todos estão baseados na noção de amostra aleatória. Pessoal, quando a gente está falando de estatística, a gente tem que falar de uma população. Uma população é um conjunto enorme, inacessível, tá certo? Mas que você acredita que seja caracterizado por alguma distribuição de probabilidade. Então, por exemplo, o universo de todos os estudantes do IFISC USP matriculados hoje em dia, não interessa em qual curso, não interessa se é na graduação ou na pós. Tá bom? Vai lá. Essa população existe. Tá? Então, em princípio, podemos imaginar poderes divinos em que a gente pudesse medir a altura de toda da totalidade, perdão, dessa população, pessoal. Tudo bem? Só que isso não é factível, não é viável, tá bom? Mas tem uma distribuição lá. Digamos que ela fosse aproximadamente normal, com uma certa média e com uma certa variância. Tá bom? Essa média e essa variância existem. Se eu pegasse exaustivamente todos os alunos do IFISC, alunos, alunas, certo? Existe uma altura média. E existe uma variância dessa altura. São números bem conhecidos, típicos da população. Mas eu não conheço isso. Porque é inacessível à população como um todo. O que a gente pode fazer é pegar uma amostra de alunos, que é um conjunto pequeno de observações de elementos da população, para nós tentarmos inferir a altura média e a variância na altura dos alunos do IFISC. Isso é o que você pode fazer na prática, tá bom? Só que vai ter erros associados. Então é isso que a gente chama de amostra. Pessoal, tecnicamente falando, o que é uma amostra aleatória? É formalmente um conjunto de variáveis aleatórias que eu espero que sejam I e D. Tá bom? Então eu deveria, por exemplo, 10. Digamos que eu tenha decidido que eu vou pegar 10 alunos do IFISC para colher alturas. Pronto. E eu sei que eu vou estimar a média da altura de um aluno do IFISC pegando esses 10 indivíduos que eu vou escolher, detalhes para daqui a pouco, vou escolher e como será que eu vou estimar isso? Eu vou pegar o sétimo, pronto. Das minhas 10 medidas, eu escolho pegar a sétima medida, certo? E vou usar isso como uma estimativa da altura média da população. Será que isso faz sentido? Não é absurdo, mas não é eficiente, como nós veremos. A primeira coisa que deve passar pela cabeça de vocês é somar as 10 alturas e dividir por 10. Isso faz algum sentido. Vamos ver. Mas uma amostra aleatória é um conjunto formal de 10 variáveis aleatórias. É como se eu dissesse 3, xão 1, xão 2, até xão 10. Quais vão ser as realizações dessas 10 variáveis aleatórias? As realizações serão o resultado da minha primeira medida, o resultado da minha segunda medida, o resultado, reticências, da minha 10ª medida. Notem que esses resultados são estocásticos, porque eu posso ter coletado essas minhas 10 alturas de manhã na entrada do prédio da biblioteca. Eu posso coletar essas 10 alturas à noite, quando está entrando o pessoal do curso da licenciatura. Vocês percebem os problemas envolvidos aí? A população, na verdade, não é perfeitamente homogênea. Tá? Então, teria uma série de estratégias de aleatorização perfeita da minha amostragem para que eu não induza erros. Tá? Mas digamos que a gente tenha contornado isso. Digamos que eu sempre tenho uma boa estratégia de aleatorização para a coleta da minha amostra. Mesmo assim, mesmo já superada essa dificuldade, não necessariamente as minhas 10 medidas tomadas no momento serão iguais às 10 medidas que eu tomaria em outro momento. Então, formalmente, eu teria 10 variáveis aleatórias, mas elas têm realizações distintas. A gente conversa mais sobre isso na interação, tá bom? Pessoal, a gente
precisa formalizar essas variáveis aleatórias para constituir uma amostra aleatória para eu gerar um estimador. Um estimador é uma variável aleatória formada a partir da amostra aleatória. Um certo tipo de funcional de outras variáveis aleatórias, embora na prática o que vai entrar para mim vão ser realizações de cada uma delas, tá bom? Vejamos. E estimativas serão as realizações da variável aleatória estimador. Pessoal, estimador de quem? De um parâmetro. Estimador de um parâmetro. Eu sei que isso pode estar nebuloso para vocês, mas vamos avançar. Olha só. Bom, se a minha amostra aleatória é uma família de N variáveis aleatórias I e D, cada uma delas tem a mesma média, cada uma delas tem a mesma variância, como já fizemos antes. Nós vamos definir uma nova variável aleatória que a gente vai chamar de média amostral. Pessoal, normalmente quando a gente chama de média, a gente já foi para um escalar, né? Aqui é diferente. A média amostral, formalmente, é uma variável aleatória ainda. E é uma variável aleatória construída dessa forma. Eu somo as variáveis da minha amostra aleatória, independentes, e divido por N. Então, olha só. Sendo uma variável aleatória, o resultado que vem daqui não é determinístico, certo? Isso equivaleria a eu estar colhendo, por exemplo, 10 alturas dos alunos, dividindo por 10, chega num resultado. Se eu colhesse outros 10, ia ser uma outra média, daria um outro resultado. Das diferentes realizações da média amostral, dependem das diferentes realizações coletadas na minha amostra, tá bom? Mas eu preciso abstrair um pouco e chamar isso de variável aleatória para que eu possa extrair propriedades dela. Vejamos. Será que nós sabemos calcular o valor médio dessa variável aleatória média amostral? Sabemos, porque escalar sai da média. E média de somas de objetos independentes é soma das médias. Esse 1 sobre n fica aqui, temos n vezes a mesma média. Uau! A média amostral é uma variável aleatória cuja média é a mesma de cada uma das observações isoladamente. Se essa fosse a única informação que eu tivesse na minha mão, eu poderia dizer, tanto faz eu pegar 10 pessoas e estimar a média da população com a 7ª altura que eu vi, ou pegar as 10, somar e dividir por 10. Porque todos esses dois procedimentos, em média, tendem a me gerar o mesmo Mi. Faz sentido até certo ponto. Mas será que esses dois procedimentos flutuam igualmente? Não. Porque notem, quando você simplesmente pega uma das suas observações, você tem uma certa variância associada a esse resultado. Eu vou ilustrar graficamente isso daqui a pouco, tá? E essa flutuação, essa variância, não é a mesma quando você considera a média amostral. Calculemos a variância da média amostral. Ora, a média amostral, na sua definição, tem um certo fator escalar. Soma de variáveis independentes. Ora, a variância atua quadraticamente nos escalares. E aí, sendo independentes, eu somo as variâncias. Variâncias idênticas. N vezes a variância de cada uma delas. Só que o fator 1 sobre n quadrado está aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a variância da média amostral não é igual à variância de cada uma das observações. Muito pelo contrário, você tem um comportamento lindíssimo e interessante com esse cancelamento aqui, que sobra um n aqui embaixo. Pessoal, a variância de uma média amostral, que é uma variável aleatória, tende a zero quando o número de observações vai para infinito. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegasse 10 pessoas e escolhesse pegar a altura da 7ª como estimador da altura da população de física, quer dizer que você estaria colhendo possíveis resultados
descritos por essa distribuição em vermelho aqui, que é a rho de cada uma das minhas observações aqui. Eu chamei de x1 a primeira para a gente ter algo concreto. Então, esse resultado aqui é possível. Com essa densidade de probabilidade, você imaginaria um mini retângulozinho aqui, infinitesimal. A área dele seria a probabilidade de você ter essa observação. E você pode imaginar isso para qualquer abscissa aqui, para qualquer x possível. Tá bom? Então, note que apesar dessa distribuição de cada uma das observações ter média μ, que é a altura média da população, nessa construção que eu estou fazendo, nota que a gente tem uma probabilidade muito grande de termos eventos diferentes da média. Isso muda radicalmente quando nós consideramos uma outra densidade de probabilidade, de uma nova variável aleatória, que é a variável aleatória média amostral. Essa é uma nova variável que tem a mesma média, como nós calculamos. Eu devia ter subido aqui, tá bom? Nós calculamos que ela tem a mesma média. Só que ela tem uma variância muito menor em comparação com a variável individual, de cada observação individual, cada membro individual da minha amostra aleatória. Só que tende a zero com o número de observações. É claro que teria um nzinho subentendido nessa curva em verde, mas o fato é que ela, esquematicamente, é muito mais fina do que a vermelha. Então, quando eu tomo a média da altura de 10 pessoas que eu peguei lá no FISC, a chance de eu ter um resultado muito diferente da verdadeira e inacessível média populacional é muito baixa. Eu estou muito mais concentrado probabilisticamente em torno da média do que se eu olhasse cada observação individualmente como um estimador. Nós dizemos que cada observação individual é um estimador não enviesado da média populacional, altura, nessa minha visão. Por que não é enviesado? Porque o valor médio de cada um desses caras é o que eu quero estimar. Só que a média amostral também não é enviesada, porque ela tem a mesma média. Só que nós temos aqui um estimador de variabilidade muito menor do que cada observação individual, por causa desse N aqui. Então, a média amostral é um estimador muito superior a cada observação individual. Estimadores geram estimativas. Estimativas são as realizações das variáveis aleatórias estimadores. Pessoal, essa tendência aqui da sua incerteza acerca de uma estimação tender a zero é uma manifestação do que a gente chama em probabilidade de leis dos grandes números. Tá? E esquematicamente, eu quis dizer aqui que... eu não fui preciso aqui. Eu só quis dizer que talvez pudéssemos representar a nossa variância com um tipo de largura numa certa altura. E aqui nós temos uma largura da curva em vermelho claramente maior do que a largura da média associada à densidade da média amostral. Tá bom? Eu marquei isso aqui, porque isso aqui vai ser relevante aqui para o próximo tópico. Isso é muito, muito importante e mal entendido e mal explicado quando a gente faz simulações estocásticas, tá? Imaginem que nós temos algum tipo de dinâmica populacional estocástica, com regras estocásticas. Então, a gente vai registrar o tamanho de uma população ao longo do tempo. Tem parâmetros conhecidos, não é inferência aqui, eu já alimentei os parâmetros da minha simulação, mas pelos elementos probabilísticos, tem hora que minha população tem um comportamento como esse aqui em verde, e num certo instante t, ela parou aqui. Só que com os mesmos parâmetros, mas com os efeitos estocásticos se manifestando, podia ser que a dinâmica populacional tivesse seguido essa trajetória em azul. E um terceiro caso ilustrativo, eu pus aqui essa trajetória em rosa. Bom, eu marquei todos esses caras aqui em um mesmo instante. Tá? Veja bem, nós poderíamos, via resultados analíticos, ou via algum tipo de construção de amostragem, construir o comportamento médio da nossa população ao longo do tempo, até aquele mesmo horizonte temporal pré-especificado. Tá bom? Uma curva média
tende a ter muito menos flutuações do que cada realização individual. Por isso que eu representei esse camarada aqui em preto, tá bom? Embora aqui tenha sido perfeito demais, eu deveria ter muitas trajetórias estocásticas para ter uma curva tão suave assim. O fato é, como que eu acho esse ponto, que é a minha estimativa para o tamanho médio da população nesse tempo? Por enquanto, não liguem para esses segmentos de reta estendidos aqui, não. Eu quero pensar nesse ponto preto. Pessoal, como que eu acho esse ponto preto? Vocês vão dizer, Léo, pega no mesmo instante o valor da sua população em uma realização. Pega em outra. Pega em outra. Pega um montão, soma todas e divide por N. Certo? Beleza, pessoal. É exatamente isso que a gente faz com a média amostral. Realmente é para eu entender que essa altura aqui, essa ordenada, seria a média aritmética das alturas finais de todas as realizações estocásticas possíveis. E a gente estima esse camarada médio. Bem? Tá. Mas notem, qualquer simulação envolve um número finito de trajetórias aqui no caso. Pessoal, eu estou praticamente falando de processos estocásticos, embora eu ainda não tenha definido isso formalmente, tá? Mas vamos lá. O fato é que eu tenho uma incerteza acerca desse resultado. Porque, e se eu gerei trajetórias muito viciadas, né? Eu sempre tenho uma incerteza. Aí você vai dizer, eu sei fazer isso, professor. Mete um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo. A pergunta, pessoal, tem uma resposta muito mais sutil do que pode parecer. Vocês vão dizer, eu sei calcular variâncias de um monte de observações. Eu fiz isso no lab. Então, eu vou pegar essa altura, esse tamanho de população, tenho N dados, vou calcular a variância deles. Calcula a variância, toma a raiz, eu tenho um desvio padrão. Então, eu vou dizer que a minha incerteza aqui é menos um desvio padrão, mais um desvio padrão para fazer uma barra de erro. Beleza? Tá certo? Errado. Você pode fazer melhor do que isso. E isso é um ponto extremamente sutil que provavelmente vocês só vão conseguir ver esclarecido na nossa discussão online. Mas vamos lá, eu vou tentar esboçar uma primeira discussão aqui com vocês. Pessoal, você estimar a variância dessas N observações de uma grandeza, quando você estimar a sua variância dessa forma, eu vou subir aqui, tá? Você vai estar estimando subindo. Você vai estar estimando essa variância aqui, que é a variância de cada observação individualmente. Mas notem, o que eu quero saber, o que eu estou querendo, na verdade, estimar, é a média populacional. Eu quero saber a incerteza que eu tenho acerca da média. E notem que a média amostral tem a ver com a incerteza de cada uma das observações individuais, mas eu posso ponderar por N. Eu só quero saber o quanto que eu flutuo em torno de mim. Só que eu não quero usar esse estimador para o parâmetro desconhecido mi. Eu quero usar esse, exatamente porque eu sei que ele é mais bem comportado no sentido de ter menos flutuações. Então, na prática, não, você não deve marcar aqui a sua barra de erro fazendo menos um desvio padrão das realizações originais para baixo e mais um sigma para cima. Você pode fazer melhor do que isso. Você pode dividir por raiz de n. Notem que a gente tinha o resultado sigma ao quadrado sobre n para variância. Aqui a gente está falando de desvios. Então, toma a raiz. Então, é sigma por raiz de n. Tudo bem? Vou deixar isso nesse ponto, a gente esclarece mais ao vivo. Vamos encerrar essa aula demonstrando o teorema central do limite. Pessoal, gaussianas são importantíssimas, porque elas são atratoras de somas. Somando coisas não muito doidas, que tenham variância finita, que não explodam, você converge para gaussianas. Só que você tem que fazer escalas apropriadas. Isso é muito importante. Bom? Então vamos lá. Imagina que a gente tem aqui uma amostra aleatória, embora agora o meu objetivo não seja fazer inferência, é um conjunto de n variáveis I e D. Se elas são I e D, identicamente, elas têm a mesma média,
mesma variância. Vou definir aqui uma variável soma delas. Só que eu vou usar translação e escala para eu definir uma nova variável aleatória normalizada. Notem que a gente sabe que a média dessa soma é NMI. Se eu pego uma variável aleatória de média NMI e tiro o NMI determinístico, essa é uma variável aleatória de média nula. Variável de média nula, a média não muda por um fator de escala, mas a variância muda. A variância desse camarada aqui é n sigma ao quadrado, porque ele é uma soma de i e desse. N sigma ao quadrado. Variância não muda com uma translação. Então, a variância desse objeto aqui em cima é n sigma ao quadrado. Se eu multiplico esse cara por 1 sobre sigma raiz de n, a variância leva esse efeito ao quadrado. Uau! O quadrado disso é n sigma quadrado. Então, por construção, essa variável aqui tem média 0 e variância 1 por construção. Eu não sei qual é o formato dela, tá bom? Mas ela tem média 0 e variância 1. Agora, o que vai acontecer quando eu for aumentando n? Notem que para qualquer n, mesmo finito, a média já é 0 e a variância é 1. Só que essa densidade, ela pode ir mudando de forma à medida que eu vario n. O teorema central do limite diz que essa forma será uma normal padrão, uma gaussiana de média 0 e variância 1, quando n tende a infinito. Mas eu posso estar somando densidades quadradinhas. Um quadradinho, uma densidade quadradinha, mais outra quadradinha, mais outra quadradinha, desde que eu desloque e reescale, a soma desses caras vai convergir para uma gaussiana. Bom? Fantástico. Vamos demonstrar isso. Essa demonstração, pessoal, vai estar baseada em 5 resultados anteriores que nós já vimos. Eu destaquei 4 deles aqui, eles estão aqui numerados dessa forma. O quinto, eu achei mais conveniente apresentar ali no meio, tá bom? Então, quais são esses resultados? Um a gente já viu hoje. Característica de uma soma de variáveis I e D é a enésima potência de uma característica. Lembra da função geradora de cumulantes? Ela é o log da característica. Vocês se lembram das propriedades da função característica sob translação e escala? São essas aqui, ó. Nós vimos isso em outras aulas. Tá bom? Então, eu vou indicar na sequência de passos abaixo qual dessas propriedades eu estou usando. Eu quero calcular a função geradora de cumulantes dessa variável normalizada Zn. Eu defini aqui, nosso objeto de estudo. Bom, a definição dela aqui vai ser importante, tá? Vou ter que baixar de novo, mas lembre-se dessa forma. Vou baixar tudo. Tudo não, porque deixa eu deixar aqui as propriedades que eu vou usar. Tá? Ora, a Zn é esse numerador aqui dividido por sigma raiz de n. Ora, isso é um fator de escala B igual a 1 sobre sigma raiz de n. Então, eu vou usar a propriedade 4 para tirar aquela divisão por sigma raiz de n do meu Zn, só que isso vai lá dentro para o parâmetro. Olhem aqui a propriedade. Está vendo esse B aqui? Eu posso tirá-lo daqui e colocá-lo lá dentro. Ele é 1 sobre sigma raiz de n nesse caso. Tá bom? Agora eu vou usar as propriedades 2 e 3. Porque a 3 tem a ver com translação. E como isso afeta uma função característica. Só que o que eu estou vendo ali não é uma função característica. É uma psi, é uma função geradora de cumulantes. Então eu tenho que tomar o log da expressão 3. Por isso que eu indiquei que tem 2 e 3. Ora, o log deste produto é soma dos logs. O log dessa exponencial vai fazer o argumento cair. E eu vou somar com o log dessa. Ora, o log dessa
é a geradora de cumulantes do SN, ó, fora o efeito de translação. Só que notem que o parâmetro mudado está lá, tá? Olhem isso com atenção. Tá vendo esse IKA aqui? Quem faz o papel de A é menos NMI. E quem faz o papel de K é K sobre sigma raiz de N. Então não se enganem, esse IKA que ia tombar aqui precisa ser escrito como I. O K deslocado, reescalado, perdão, porque eu já tinha feito isso antes, vezes o deslocamento, e o deslocamento é menos NMI. Tá? Se precisar, voltem aí e vejam isso. A gente pode simplificar um pouquinho esse camarada, só que eu já vou querer trabalhar aqui. Então, vendo aqui que essa é a geradora de cumulantes de uma soma, e que a característica da soma, propriedade 1, enésima potência de característica, aplica o log aqui. O n vai tombar multiplicativamente e vai ter um log da característica, que é uma geradora de cumulantes. Então, voltemos lá para baixo. Então, usando as propriedades que eu indiquei lá em cima, 1 e 2. Esse cara aqui não muda, é a mesma coisa que estava aqui. Só que aqui o n tombou e o log da característica é a geradora de cumulantes, só que dessa nova variável aqui. Tá? As contas não são tão extensas assim, mas a concatenação das ideias exige alguma reflexão, principalmente as mudanças dos argumentos das funções. Aqui vem a tal quinta propriedade, que eu destaquei aqui em rosa, eu achei melhor fazer isso. Tá? Então, ó, em caneta azul aqui, eu vou pular dessa expressão aqui para baixo. Só que eu vou estar usando esse resultado em rosa. Pessoal, lembrem-se que nós podemos expandir explicitamente a função geradora de cumulantes de qualquer variável aleatória y da seguinte forma. Isso é IK primeiro cumulante. Mas o primeiro cumulante de qualquer variável aleatória é a sua média. Mais I quadrado K ao quadrado sobre 2 fatorial segundo cumulante. Só que o segundo cumulante de qualquer variável aleatória é a sua variância. Esse é um resultado válido em geral. Aí aqui eu continuei com a expansão dos demais cumulantes, tá? Só para ver que é uma expressão exata. Só que nós vamos usar isso aqui, colocando esses dois primeiros termos, porque vocês vão perceber que o resto não será relevante para a gente no limite. Vejamos. Então, eu vou usar uma expansão como essa só nesse cara aqui. Então, vamos lá em azul, lá para baixo. Estamos repetindo esse termo aqui. Tá ele aqui. Esqueçam esse cancelamento por enquanto, vocês não viram o resto da história ainda. Tá vendo esse mais n aqui, multiplicativo? Tá ele aqui. E agora, aqui entre chaves, eu vou colocar os dois primeiros termos dessa expansão em rosa, que é I, o K da função que eu estou considerando, então, no caso, é K sobre sigma raiz de n, vezes a média da variável aleatória em questão. Só que, pessoal, a gente conseguiu chegar nas parcelas envolvidas na nossa amostra aleatória. Nós não estamos falando mais da ZN e nem mesmo da SN. Nós chegamos em cada uma das nossas observações individuais. Então, a média dessa variável foi o que a gente chamou de μ. A média da variável aleatória em questão agora é μ. Esse mais i quadrado sobre 2 fatorial é menos meio. Quadrado do k. Ah, mas quem faz o papel de k para mim é esse cara. Então tá aqui o quadrado desse cara. Tudo bem? Vezes a variância da variável aleatória envolvida. Só que agora a variável aleatória envolvida é o próprio x1, que é uma das minhas parcelas da amostra aleatória. E tem variância sigma ao quadrado. Ok? Por que eu só coloquei entre chaves os dois primeiros termos da expansão dos cumulantes? Porque esses outros caras aqui, no lugar desse K, sempre vai entrar K sobre sigma raiz de N.
Notem que essa raiz de n aqui elevado ao quadrado ainda é relevante. Só que todos os outros termos podem ser agregados aqui como termos que vão se anular, pelo menos tão rapidamente quanto 1 sobre raiz de n. Tá? Então, esse aqui é o meu erro, que vai desaparecer no limite, mas deixa ele aqui. Esse foi o objetivo de eu truncar a expansão da geradora de cumulantes como eu fiz. Miraculosamente, n vezes esse primeiro termo aqui é exatamente o oposto do cara que estava aqui esperando. Por isso que eu marquei esse cancelamento. Esse n vai entrar multiplicativamente com esse cara, que vai pegar miraculosamente o quadrado dessa raiz de n no denominador, e não tem dependência em n. Tá bom? Esse sigma ao quadrado vai se anular com o quadrado desse sigma no denominador. Pessoal, o resultado da simplificação disso é pura e simplesmente menos k ao quadrado sobre 2, independentemente de n, mais termos que vão ficar cada vez menores à medida que n se eleva. Lembre-se que a gente vai considerar um processo limite. Pessoal, o que a gente está vendo mesmo? É uma função geradora de cumulantes. Eu acho que vocês se lembram que gaussianas têm apenas os dois primeiros cumulantes e todo o resto se anula. Cadê o primeiro cumulante, professor? Pessoal, lembrem-se. Isso aqui pode ser escrito como IK vezes zero, tá bom? E esse menos K ao quadrado sobre 2, se você quisesse recuperar a forma do cumulante, ó, olha para o rosa de novo. É I quadrado sobre 2K ao quadrado, variância. Isso aqui pode ser escrito como 1 ao quadrado. A gente não sabia que o primeiro acumulante era a média e o segundo era a variância? Não é isso? Tá? Então, isso aqui é uma variável de média 0 e variância 1, como tinha que ser, porque as ENs foram feitas assim. O que interessa para a gente é, pessoal, claro que tem dependência em outros Ks escondidas aqui. Tem K aqui. Mas eu destaquei apenas a dependência em N, porque qualquer que seja a dependência em K, a dependência que também existe em N vai fazer esses termos aqui se tornarem desprezíveis. Na medida que N tende a valores cada vez maiores, nós vamos estar convergindo para uma distribuição com apenas dois cumulantes pertinentes. O primeiro será nulo e o segundo será invariância 1. Ora, quem tem todos os outros cumulantes de ordem 3 em diante nulos, no limite, é somente a gaussiana. Então, nesse processo limite, voltando lá, essas variáveis caminham para normais padrão. Encerramos aqui a nossa aula. Pensem nessa demonstração, não é tão fácil. Tá bom? Eu encerro a aula e agora eu vou só desligar a gravação.